Será que nós subiremos? A cada manhã, qual a expectativa que você tem? Nós vamos ler um texto hoje. Eu falei para o pessoal, falei assim, vou ministrar essa primeira ministração. Espero pedir para a gente fazer tudo dentro de um cronograma, para a gente poder ministrar parte a parte desse texto aqui. Porque para mim, eu falo que, como pregador da palavra de Deus, não é por falta de conhecimento, mas é por ver que muita gente que é professor de teologia, doutor, PhD, e às vezes acredita numa coisa, no meio do caminho ele muda a ideia. Todos com base na palavra de Deus. Então falar sobre escatologia, meu Deus, eu acho muito legal, eu concordo com todas as coisas que ele, com a mesma visão dele. Mas eu acho muito interessante algumas ministrações, não sei se você já ouviu falar de Russell Shedd, alguém já ouviu falar? Dr. Russell Shedd. E ele, uma pessoa muito inteligente, e eu acho muito legal algumas coisas que ele fala. Quando ele vai pregar sobre isso, ele fala assim, são hipóteses que eu tenho, eu nunca fui lá. E a gente fala sobre coisas, quando você começa a estudar Apocalipse, quando você estuda escatologia, né, que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, gente, é a parte mais difícil. Para mim é uma das partes mais difíceis, porque tem muitos enigmas, muitas coisas que já aconteceram e outras coisas que ainda vão acontecer, algumas coisas que diz respeito a Israel, outras coisas que diz respeito à igreja. Então é muito interessante. Mas hoje nós vamos iniciar algo que eu quero fazer um despertamento na sua vida. Quero muito que você desperte. Talvez você tenha coisas para pagar amanhã. Quem tem coisa para pagar amanhã? Tem o mês inteiro. Não só amanhã, né, presbítero? Mas você tem, talvez, o sonho de casar, de ter filho, comprar um carro, avião, né? Adquirir um cachorrinho. Eu não sei quais são os seus planos. Mas você já parou para ver a sua vida espiritual? A tua salvação? Nós na igreja, muitas vezes, preste atenção na ministração que Deus vai nos dar hoje, muitas vezes estamos dentro da igreja, mas perdidos. Porque as nossas motivações não são motivações corretas. E o estilo de vida que nós estamos vivendo, a nossa mente, tudo no automático, está nos privando de um raciocínio correto. Estamos, muitas vezes, como igreja, perdidos em muita coisa. Pessoas atrás de sinais, às vezes olhamos crescimento numérico e falamos, está dando certo, pragmatismo o nome disso. Então assim, está dando certo, Deus está no negócio. Não existe isso. A voz do povo é a voz de Deus, também não existe isso. Então são coisas que a gente precisa mudar. E às vezes a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente se preocupa com o emprego, se preocupa com o casamento, e todas essas coisas são bênçãos, não é pecado não, amém? Mas agora, algo imprescindível de você se preocupar é com a sua salvação e com a volta de Jesus Cristo. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para recebê-lo? E ele te receberia como filho hoje? Se a gente tem uma interrogação, de verdade, se nós temos uma interrogação dessa, com uma pergunta dessa, depois de ter tomado Santa Ceia, eu acho que a gente não está entendendo direito. Já começa por aí? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Eu quero que você me acompanhe. A gente também em aula, parece aula hoje, né? Você está silêncio, prestando atenção, hein? Nós vamos fazer uma leitura. Já estou avisando de antemão que a leitura é um pouquinho longa, mas eu não vou, é insano pensar que a gente vai fazer uma ministração expositiva de Mateus 24, esquece.
Para fazer uma expositiva de Mateus 24, além de eu ter que me retirar por muito tempo, concorda, pastor? Eu tenho que me retirar e só pensar nisso, não pensar em outra coisa, para montar uma palavra expositiva de Mateus 24, eu tenho que entender plenamente o livro de Daniel, eu tenho que entender plenamente o livro de Apocalipse, para entender bem o que Jesus disse aqui. Só que eu tenho que entender bem também a história do povo de Israel, eu tenho que entender também sobre sociologia, que passa por isso também, porque é a história da sociedade. Nós vamos ter que estudar reinado, tem um monte de coisa para estudar aqui. Então como que eu vou querer, se um professor demora meses para falar sobre uma matéria dessa, eu não sou doido de em uma hora, menos de uma hora que eu quero fazer hoje, a gente conseguir ministrar tudo isso daqui, tá bom? Mas acompanhe comigo que nós vamos raso, mas isso não significa que você vai sair daqui sem entender nada, amém? Estão comigo? Então vamos lá, Mateus 24, eu vou acreditar que vocês estão tudo prestando atenção aqui, o pessoal de casa está recebendo a palavra, está aí no coração, amém, irmão? Eu sou uma pessoa assim, tem gente que só fala que o culto foi maravilhoso quando aquela gritaria, e nossa, o apóstolo pega naquela vontade toda, irmão, dentro de mim eu estou explodindo. Só que ministrações assim, não se faz ministrações assim, com aquela empolgação toda, não, você tem que fazer com muita mente centrada, porque ela é uma ministração muito abrangente, então preciso muito da sua atenção, para a gente poder pegar os pontos certinhos, amém? Vamos lá. Capítulo 24 de Mateus diz assim: Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Vocês estão vendo todas essas coisas? Com toda a certeza, eu vos afirmo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todos derrubados. Esse microfone aqui é terrível, né? Ele falha, né? Tem jeito. Liga esse outro aqui, Márcio, que eu vou nesse daqui. Som. Isso aqui vai melhor, né? Nem comparação, né? Vamos lá. Primeira coisa, já logo de cara, isso aqui já se cumpriu. Nossa, apóstolo, já se cumpriu. Porque no ano 70, depois de Cristo, foi invadido o templo. Esse templo que eles estão vendo é um templo que já foi reformado por Herodes. Não é o templo original, o primeiro templo que foi levantado por Salomão. É o mesmo lugar, é o mesmo templo, só que teve reformas nesse tempo, já passou pelo tempo de Neemias, agora já está em Herodes, né? O tempo em que Cristo está passando pelo templo. E aí eles ficam todos maravilhados. Se você passar na Celso Garcia, você vai ver lá. Quem já passou em frente ao templo de Salomão lá? Não é bonito? Você sente uma formiguinha. Aquilo lá, por mais que a gente veja tanta grandiosidade, não chega aos pés da realidade do templo que foi feito para o Senhor, por Salomão, projeto dado a Davi, mas Salomão vai lá e o edifica. E depois de tantas guerras, tantas invasões, houve várias reformas, e agora no tempo de Herodes, ele reforma também o templo, então por isso que ele também tem um acesso aos judeus, tem um conchavo, uma aliança muito grande com eles, né, por causa do cuidado com o templo também. Só que esse templo, no ano 70, por Tito, ele é invadido também, e ele é profanado. E um pouco antes de Cristo também, Antíoco Epifânio também entrou lá, sacrificou um porco, que é um animal impuro para os judeus, sacrificou lá dentro. Então assim, se cumpriu algumas coisas a partir daqui. Por quê? Foi destruído o templo que a gente pensa que já existiu, não existe mais hoje, se cumprindo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos
chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas, diga assim, da maioria, não significa de todos. Amém? Glória a Deus por isso. É maioria, não são todos. O amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. É interessante algumas partes que nós lemos aqui, porque a igreja cristã, os cristãos genuínos, verdadeiros, sempre sofreram oposição. Sempre teve perseguição. Na época de Cristo, nós vemos que Paulo mesmo, né, logo depois que Jesus ressuscita, Paulo está indo atrás de discípulos de Cristo. O Jesus, né, Jesus Cristo, ele também não era aceito por todos os judeus, como João capítulo 1 diz, que ele veio para o que era seu, né, os seus e os seus o rejeitaram. Então havia rejeição à pessoa de Jesus, depois havia rejeição aos discípulos de Jesus. Nós vemos, como conhecemos da história, que Paulo também é um perseguidor de cristãos, né, que era perseguidor do caminho, até que se encontra com Jesus Cristo, depois ele mesmo se torna a pessoa perseguida. E você vai percebendo quantas pessoas não se levantam contra os cristãos. E o que eu acho lindo é que Jesus disse para Paulo que ele era Jesus, a quem Paulo perseguia. Só que na mente de Paulo, Paulo perseguia pessoas, perseguia seguidores do caminho, da doutrina do Nazareno. Mas Jesus, ele atrela tão maravilhosamente. Ele diz que quando se persegue um cristão, é a mesma coisa que está perseguindo a ele mesmo. Olha que, não sei se você consegue sentir esse amor de Deus, esse amor de Cristo, essa conexão. Sabe aquele negócio, ó, se você fizer alguma coisa para um filho meu, é a mesma coisa que fazer para mim. Se eu ir lá e bater no seu filho, não é a mesma coisa que bater no seu? Não é assim que você sente ou não? Fez para um filho, isso é a mesma coisa que fizer para você. Quando o filho fica sabendo disso, como que o filho fica? Se sente importante, se sente amado, não é verdade? Então a mesma coisa, nós precisamos ter essa conexão. Olha que amor que Jesus tem por cada um de nós. Quando nos perseguem ou quando nos fazem alguma coisa, é a mesma coisa que está fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Não sei se a igreja primitiva, ela tinha essa glória. Quando falava assim, nossa, você está muito parecido com Cristo, nós, eles ficaram felizes. Quando falava assim, nossa, você está indo num caminho que você vai morrer, você vai ser martirizado, você vai ser perseguido. E eles, glória a Deus, eu estou seguindo o caminho correto, eu tenho semelhança com Jesus Cristo. Hoje nós queremos sair do sofrimento, fugir das perseguições. A gente até pede, né, muitas vezes, Deus, nos livre dessas perseguições. E eles oravam ao contrário e diziam, não, Senhor, nos fortalece diante das perseguições. Isso eu estou falando de Bíblia, porque nem perseguição a gente tem aqui, né?
né? Tem uma facilidade muito grande para servir ao Senhor. Se existem perseguições, são perseguições morais, são perseguições de valores, mas isso a gente consegue enfrentar, sim ou não? Consegue, irmão? Quando uma pessoa vai te abandonar porque você está fazendo a vontade de Deus, quando você vai ser colocado de lado pelos seus amigos, quando você vai ser colocado de lado por causa pela sua família, por causa da sua crença, se isso para você pesa, irmão, você não vai conseguir servir a Jesus por muito tempo, viu? Só para te avisar segundo a palavra de Deus. Amém? E Deus tenha misericórdia de nós. Então nós vemos que perseguição sempre existiu. Hoje existe perseguição também a cristãos? Sim. E vai existir, sempre vai existir. Paulo mesmo escreve que todos aqueles que quiserem viver a piedade em Cristo sempre vai sofrer oposição, vai sofrer perseguições, tanto de uma maneira como de outra. Então nós vemos coisas que já aconteciam, acontecerão, e diante de algumas visões escatológicas ainda vai piorar ainda, que vai haver uma verdadeira perseguição a cristão como nunca houve em toda a história. Também é um tema escatológico, amém? E olha só, versículo 14, eu acho que esse daqui é uma parte que cabe muito bem nos dias de hoje. Com a internet, tanto coisa ruim como também coisa boa, é algo fácil, alcança nações. O pastor François, ele está lá no Piauí, e aí ele estava doando algumas coisas que ele levou para lá, e aí eu vi uma menina, ela estava num lugar que só tinha uma casinha, umas árvores secas, e ela estava com o nenenzinho no colo, mas o celular dela já estava na mão. Aí você fala assim, o evangelho pode chegar até ela através da internet? Pode. Olha só o tempo que o evangelho demorava para chegar na época, por exemplo, de Paulo, na época de Pedro. Olha só a distância, eles faziam caminhos a pé, a cavalo e tudo mais, não tinha um avião. Se eles estivessem nessa época aqui, eu acho que o evangelho tinha ido mais rápido ainda, né? Então você vê que eles não tinham toda a tecnologia. Então nós vemos que até a tecnologia, que muitas vezes por muito tempo foi dito que era do inimigo, a televisão era do inimigo, a internet é coisa do mal, hoje ela tem sido usada e a gente usa, né, também como Igreja Apostólica Efrata. Temos YouTube, Facebook, hoje você está acompanhando a gente. Então, milhares e milhares de pessoas estão visualizando e recebendo a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho está alcançando muito mais lugares do que um dia ele alcançou. Amém? Sim ou não? O evangelho está sendo pregado em todo o mundo, em várias línguas, em várias nações, a palavra está sendo levada. Amém? Só que é interessante que também diz que uma característica dos últimos dias não é o último, mas é um princípio. É que as pessoas esfriariam o amor. E de verdade, a gente percebe isso. Só que no mundo nunca houve esse grande amor. Mas segundo nós entendemos na palavra de Deus, a igreja primitiva de Atos, ela vivia em amor. Então eu consigo entender que o amor que Jesus está dizendo não é o amor do mundo, é o amor dentro da igreja, das pessoas se importarem verdadeiramente uma com a outra, sentir a dor uma da outra, se compadecer uma da outra. Então Jesus está dizendo aquilo que também foi escrito, o José estava ministrando aqui assim, ele falou sobre o que foi escrito através de João para a igreja de Éfeso. Ela tinha obra, ela fazia tudo, mas era uma igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor, uma igreja com obras, mas sem amor que motiva ela a fazer aquelas obras. E a gente vê que muitas vezes as pessoas estão na igreja, não amam nem a obra, não amam nem as pessoas, não amam o que estão fazendo, não amam pessoas perdidas, não evangeliza ninguém, por onde passa, não tem compromisso com isso. Seja jovem, seja adulto, seja casado, sejam solteiros, muitas vezes vive a vida normal, como tipo assim, eu tenho que trabalhar normalmente, eu tenho que ir no mercado normalmente, eu vou comprar a carne normalmente, eu vou viver minha vida, eu vou ficar nessa doideira toda de evangelho, sim. Por quê? Porque cada pessoa que você passar por ela é uma oportunidade de você falar do amor de Deus e de mostrar Jesus Cristo para ela. Amém? Você se importa com seus amigos? Você se importa com as pessoas do seu trabalho?
Você se importa com as pessoas que você ama mesmo, a ponto de se preocupar dela ir para o inferno? De você anunciar o amor de Deus para ela, porque senão ela vai para o inferno. Anunciar para a esposa, para o esposo, para os filhos, e falar assim, meu, não queria que você fosse para o inferno. Não é ruim você olhar para um filho e falar assim, meu, você vai para o inferno? Misericórdia, né? Mas você tentar trazer essa verdade, mostrar para ele, através do seu posicionamento em Deus, né? Do seu estilo de vida, você pregar. Não só falar, mas pregar com estilo de vida e as pessoas serem alcançadas. Então isso é uma responsabilidade que nós temos como Igreja de Cristo. Levar o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Glória a Deus. Você tem essa responsabilidade? A Bíblia é clara em falar, por exemplo, Jesus mandou a gente abrir igreja? Mandou ou não? Ele mandou a gente fazer o quê? Vem cá, gente, comigo, por favor. Jesus mandou a gente fazer o quê? Discípulos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Não é para abrir igreja. Igreja é consequência de discipulado. Igreja é consequência de relacionamento com Deus. Igreja é o plural da unidade. Então, por exemplo, para quantas pessoas você tem falado do Evangelho? E você, por exemplo, vamos pegar, uma pessoa vem, aceita Jesus Cristo, vem aqui à frente, entrega a vida para Jesus. Quantos se aproximam dessa pessoa e dizem assim, eu vou discipular você, o que é aceitar Jesus Cristo? Exemplo, você tem condições de explicar sobre a doutrina cristã? A doutrina básica? Batismo, Santa Ceia, por que você é pecador, o projeto de Deus para a sua salvação. Você tem condição de ministrar isso? Tem que ter, porque você não é um novo convertido. Talvez você tenha muito tempo de igreja e não consegue fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes está se relacionando com a religião, mas não está se relacionando com Deus. Tem gente que diz assim, por exemplo, eu não tenho tempo para cuidar de alguém. Você está dizendo para Jesus que você não vai fazer o que Ele mandou você fazer. Fazer discípulos. Mas o que é fazer um discípulo? É ensinar a pessoa aquilo que você aprendeu. Amém? Amém? Agora, e se eu não aprendi, o que eu vou ensinar? E se eu aprendi e não quero ensinar? Aí eu sou transgressor dos mandamentos do Senhor. E a igreja é missionária, ter uma consciência missional. O apóstolo Alfredo que gosta dessa linguagem, e é bem interessante, é verdadeira. Ter uma consciência de missionário. Você está em missão. Eu estava conversando com uma jovem e perguntei, e aí, você tem condições de chegar para os seus amigos e falar assim, você vem aqui na igreja? Eu vou te levar lá na igreja. Os jovens, por exemplo, chegar para outros jovens e dizer assim na escola, por exemplo, ou numa faculdade, numa roda de amigos, chegar e falar assim, olha, você precisa mudar a sua vida, porque senão você vai para o inferno. E eu tenho uma boa notícia para você, Jesus amou a tua vida, entregou a vida dele numa cruz, para te tirar dessa vida aí e te salvar. Vamos lá para a igreja comigo, que eu vou te apresentar Jesus Cristo, para ele salvar a tua vida. Será que temos condições de pregar isso? Será que nós podemos falar para as pessoas, olhem para nós, vocês vão ver um cristão, vocês vão ver um discípulo de Cristo. Então hoje é um culto de consciência cristã, é importante. Aí fala assim, não apóstolo, mas nem na igreja eu tenho tempo. Se você não tem tempo para se relacionar com uma treliça, que você só vem aqui para você adorar o Senhor, trabalhar e cultuar de pessoas que chegarem aqui, que evangelho que a gente está vivendo? Está dando para entender? Diga assim comigo, misericórdia. A gente está entendendo que evangelho é vir aqui cantar. A gente está entendendo que evangelho é vir aqui e só pregar. Isso faz parte? Sim. Mas o nosso negócio é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, almas. Amém? E como a gente cuida de almas? Sendo cuidado, tendo a vida sarada para poder sarar outros. Quando nós somos sarados, saramos outros. Quando nós somos feridos, nós ferimos outros. Você é sarado? Se não é, seja sarado em nome de Jesus Cristo. Amém?
E aí ele finaliza dizendo, o versículo 14, que o evangelho do reino. A gente precisa saber o que é o evangelho do reino, né? É interessante que qualquer tipo de missão que for fazer pode ter estratégias de evangelismo, mas o evangelho é um só. Não existe 2, 3 evangelhos, só existe um evangelho. Existem estratégias de evangelismo, mas o evangelho é um só. O evangelho é, você e eu somos pecadores, Deus nos amou de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Então arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Ah, não, vem cá, porque a gente pensa que evangelho é você dizer para a pessoa, você está com problema no casamento, vai lá na igreja que Jesus resolve. Você está com problema financeiro, vai lá na igreja que Jesus resolve. Não, você está com problema sentimental, vai lá na igreja que Jesus resolve. Só que o seu maior problema é que você e eu, nós somos pecadores, nós nascemos debaixo dessa lápide do pecado e só Jesus para nos tirar de lá. Então não importa a condição financeira, não importa o bairro que você mora, não importa a sua conta bancária, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber a salvação em Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel ao lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Já comentei com você no comecinho. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Interessante que ele não diz que vai enganar. Ele diz que, se possível, o que não é possível, enganar o eleito. Porque o eleito, ele medita na palavra de Deus, ele tem vida de oração, ele leva o evangelho a sério. Por isso é eleito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Apóstolo, isso, nada disso faz sentido para mim. Então você precisa rever seus conceitos sobre conversão. Amém? Perdão, a gente precisa ensinar a palavra. Né? E diz o seguinte: vede que eu o pré-anunciei a vós, para que quando acontecer você não se escandalize. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, nem vai, meu irmão, não perde seu tempo. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, também não acredite. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. É papum! Foi de propósito. É papum! Não vai dar tempo de você correr em casa e avisar seu marido, Mara. Não vai dar tempo, vocês jovens que gostam de bater papo, de fazer assim, ó, acordar, tarde demais. Não vai dar tempo de eu correr em casa e falar para ninguém. Daqui mesmo não tem mais volta, daqui embora. Tá os 3 em casa, pastor Vitor? Não dá tempo de voltar mais lá. Vocês estão aqui. Não volta mais em casa. Não prega evangelho para mais ninguém, não salva mais ninguém, não vai ter mais jeito, daqui não volto para casa, os carros ficam tudo aí, não tem jeito. E a gente sempre faz plano para amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, hoje à noite já tá, a pizza está me esperando. E sempre tinha que ser, assim faremos, se Deus permitir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Morreu ali mesmo vai ficar. Mas dá para fazer? Nada. Não vai dar tempo de nada. Ah, mas ele está ali. Esquece que é mentira. Ah, não. Uma vez, eu vou falar, está na internet, eu falo também. Uma vez perguntaram se aquele lá, não lembro o nome dele, mas falam que ele é o Henry Cristo lá do Sul.
E eu passei do lado dele aí, falaram para mim assim, vocês falam que ele não é Jesus, hein? E se ele fosse? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que ele não é. Ele falou assim, mas e se ele for? E se ele for que ele veio de uma outra maneira? Eu falei, biblicamente, os pés dele não tocam a terra, ninguém vai falar ele está aqui, ele está colar. E outra coisa, que ele pega e usa uma coroa que não é de espinho, tem espuma. Segunda coisa, eu passei por ele e ele nem sequer me deu a paz do Senhor, nem me reconheceu. E eu tinha acabado de falar com Jesus na noite. Eu falo com Jesus a todo momento, estou ligado em espírito. Como é que eu passo por Jesus? Jesus não me reconhece. E eu não reconheço Jesus, tem alguma coisa errada aí. Doideira. Sempre surgiram pessoas dizendo, quantas pessoas não pensaram, foi pregado para elas, Jesus vai voltar daqui a um mês, venderam seus bens e Jesus não voltou. Então esse negócio de alguém dizer para você, vai ser tal dia, vai ser tal época, meu irmão, esquece disso. Não se preocupe em saber qual dia, só se preocupe em estar preparado, seja qual dia que for. Amém? Desperta. Diga para o irmão que está do seu lado, desperta. Olha. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nesse momento do culto, você que está ligado em Deus, você que está conversando, você que está com a cabeça longe, você que está pensando em outra coisa, esquece que você não está fazendo culto espiritual não. Você só está presente e olhe lá só seu corpo. Mas você que entende que você veio para a igreja hoje em adoração, está adorando a Deus em espírito e em verdade, prestou atenção na palavra, e adorou através dos louvores, se conectou com Cristo, o seu corpo pode estar aqui na terra, mas espiritualmente você está conectado a uma multidão espiritual. É um culto em outro lugar, não aqui. Você pode estar aqui sentado numa cadeira, no lugar físico, na Efrata, mas espiritualmente tem outras igrejas fazendo culto, então não existe outras igrejas, só existe a única igreja de Jesus Cristo, porque espiritualmente ficam todos iguais. Essa tolice que para minha igreja, pastor não tem igreja, ele só administra a igreja. Aí tem gente que fala, eu quero abrir minha igreja, está desviado. Biblicamente, Jesus tem a igreja, ele dá às pessoas a igreja. Ele não dá a igreja às pessoas. Ele diz, eu vou te dar para a minha igreja. Lá em Efésios capítulo 4 diz isso. Ele vai dar pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, para a edificação da sua igreja. Amém? Ele nos dá para uma igreja. Então ele me deu como apóstolo dessa igreja, deu o pastor Vitor como pastor dessa igreja, e nós seremos cobrados sobre essa responsabilidade de cuidar da sua vida. Por isso que às vezes você fica de bico, não gostei muito dessa palavra, mas é melhor eu pregar a palavra de Deus e não procurar agradar a homens, porque diz a palavra de Deus, quando foram indagar, Paulo disse assim, se eu servisse a homem, nem a Deus eu serviria. Então se for para ficar agradando pessoas, ficar fazendo um conchavo, ficar fazendo aliança para as coisas acontecer, aí a gente coloca Deus de lado e essa não é a proposta dessa igreja, amém? Glória a Deus. Olha só, e a palavra nos diz assim, versículo 32, portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquela geração passou por perseguição, viu o tempo também sofrer. Então você vê que muitas das coisas aconteceram justamente logo depois da morte e ressurreição de Jesus.
o crescimento do evangelho, a perseguição, a destruição do templo. Hoje nós vemos até hoje, né, sempre se crescendo, sempre anunciando às nações, sempre crescendo o evangelho para várias pessoas, para vários povos, pessoas se dedicando, pessoas que deram suas vidas para fazer com que a palavra de Deus chegasse a pessoas que nunca foram alcançadas, traduziram a Bíblia para várias línguas, tudo para que as pessoas pudessem ser alcançadas e o evangelho pudesse ser pregado, preparando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escutou a ministração de domingo? Quem acompanhou? Elias era no Antigo Testamento, João Batista no Novo Testamento. Quem são os João Batistas do dia de hoje? Nós, fazendo o quê? Anunciando uma palavra de arrependimento, preparando a volta de Jesus Cristo. Amém? Olha só, versículo 36 é a parte que é o centro da ministração de hoje. Ó. Então a gente viu aqui princípio das dores, as características que marcam a preparação da volta de Cristo, a perseverança diante da oposição e esfriamento espiritual e a necessidade de missões que leva o evangelho. Outra coisa que nós vimos do versículo 15 ao 28, na grande tribulação, características de engano, pessoas que fariam sinais, não busque sinais. Mas se vê que aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, olha aquela pessoa ali, se vê que a pessoa foi curada ali por aquela pessoa, e não sei o que. A Bíblia nos ensina, Paulo ele vai corroborar tudo isso daqui, quando ele vai falar que nos últimos dias seriam pessoas que iam aparecer, fazendo muitos sinais para enganar. Então não se deixe ser enganado por sinal. Olha a palavra de Deus. Olha para o líder pela palavra de Deus. Olha para a igreja pela palavra de Deus. Nós muitas vezes falhamos. Muitas vezes entramos numa igreja e não sabe nem a ideia do seu líder. Você sabe no que o seu apóstolo acredita? Você sabe qual é a ideia dele dos ministérios? Você sabe o que ele pensa sobre a pessoa de Jesus Cristo? Você sabe o que ele pensa sobre a doutrina da Trindade? Isso é importante. Você não viu que saiu aí o pessoal todo entrando nas discussões sobre o que o Ed René postou? Ele falou que precisa atualizar a Bíblia. Contextualizar não é atualizar. É eu pegar uma verdade. Paulo ele contextualizou a Bíblia em Romanos 1. E aí ele condenou a sociedade. Se a gente quiser atualizar a Bíblia e pegar entrelinhas e moldar ela, a gente vai fazer com que a sociedade interprete a Bíblia. E a Bíblia é quem interpreta a sociedade. Interpretando pela Bíblia a sociedade, vivemos numa época de apostasia. Que a apostasia é afastar-se dos valores de Deus. Isso eu estou dizendo para você, o mundo sempre foi afastado dos valores de Deus. Então aonde que está acontecendo a apostasia? Dentro da igreja, não é fora. O mundo já é apóstata, já está caído, já está fora dos valores de Deus. O problema é que a igreja está, igreja entre aspas, né? Mas a igreja está se afastando dos valores de Deus. Tem gente que está sendo líder de igreja, está enchendo a igreja, mas está se afastando dos valores de Deus. O que a gente precisa estar preocupado é com os valores de Deus. Eu estava falando para os jovens ali, eu quero muito ver a igreja cheia de jovens, eu quero ver um ministério de dança cheio de jovens, eu quero ver um louvor cheio de jovens, mas não adianta nada você encher a igreja de jovens todo desviado, tudo se alegrando um com o outro dentro da igreja, mas nada de relacionamento com Deus. Só trazer as pessoas para sair lá do mundo para ficar aqui dentro, mas sem transformação de vida. Precisa haver transformação, mas às vezes é a transformação que coloca as pessoas do lado de fora. Homens e mulheres, jovens, que não querem transformação, querem ficar do jeito que quiser, fazer o que quiser. E a igreja não é assim. Então a gente precisa se preocupar, porque não adianta você pegar, porque pra gente a gente pensa assim, nossa, que alegria, meu filho não está na rua, mas está dentro da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que transformação está acontecendo na vida dele. Ele continua escutando as mesmas músicas mundanas, ele continua com o mesmo jeito mundano, só que ele vem na igreja. A pessoa vai lá e se veste na dança com a roupa linda, maravilhosa. Olha que roupa de santidade, mas lá fora coloca aquele short até o pescoço. O que resolve? Não dá para misturar uma coisa com a outra. Ou é a santidade ou não é. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não dá para ficar no meio do caminho.
Não é nem é mornidão total. Quem está entendendo, diga misericórdia. Então eu gosto, eu conheço pessoas que têm um bom trabalho com jovens, bom trabalho de casais, mas se não for transformação, se não mudar a gente, se não transformar de dentro para fora, o que a gente está fazendo aqui? Quem está entendendo? Vamos lá. E por último, a gente vê aqui, não seguir sinais, seguir a verdade da palavra de Deus e ter a certeza que tudo vai acontecer. Vai ser um grande e glorioso dia, mas vai ser um dia terrível também. Glorioso para os salvos, terrível para quem vai ser condenado. Versículo de número 36. Essa é a parte que é o versículo chave, os versículos chaves para a ministração de hoje. Como eu disse para você, se eu fosse pregar, explicar ponto a ponto aqui, vocês iam ficar perdidos e a gente ia embora para casa. E você ia falar assim, eu não entendi muito bem não. Mas eu vou resumir para você também. Versículo 36 ao 44, se você, depois de tudo que eu dei de informação para você, você ficar com essa aqui, estou feliz, hein? Estou feliz. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, quantas pessoas sabem? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Senão exclusivamente o Pai. Até vejo por um lado, que segundo o que Jesus está dizendo aqui, é numa época que ele está aqui ainda. Então naquele momento ele não sabia que hora, que dia vai ser. Pode ser que hoje, ele glorificado e ao lado do Pai, ele sabe o dia que vai ser. Pode ser, estou afirmando. Mas se ele mesmo, aquele que vai voltar, está dizendo que não sabe que dia que vai ser, como é que a gente vai adivinhar, gente? Não dá. Olha só. Senão exclusivamente o Pai. Entenda uma coisa. Jesus foi escravo? Sim ou não? Jesus foi escravo, gente? Foi. Escravo é servo. Ele aprendeu a ser servo de quem? Do Pai. Ele é servo do Pai. E nós somos servos de Cristo. E seguimos o mesmo exemplo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é servo? Pergunta assim, você é servo ou você é pastor? Você é servo ou você é líder? Deus nos chamou para sermos servos. Servos uns dos outros. Amar um ao outro. Cuidar um do outro. Porque Deus não está precisando que você fique cuidando dos pés dele. Deus não está precisando que você fique tirando o pó do trono dele, irmão. Jesus mesmo é uma das ministrações que vão vir pela frente. Jesus disse que quando ele esteve preso, foram visitar ele. Quando ele esteve nu, vestiram ele. Aí perguntaram, quando que a gente fez isso por você, Senhor? Todas as vezes que você fez a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Se você quer servir a Deus, você tem que servir pessoas. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu na minha casa. Esquece, você não está servindo a Deus nada, irmão. Porque Deus está precisando de nada de você, você e Ele. Deus está precisando, através de você, revelar Ele. Não é você e Deus ficar, Deus, eu e Deus, eu e Deus. Não, é você no seu relacionamento com Deus, mas você prestando serviço para pessoas. Amém? Por isso que crente não pode ficar isolado num canto. E nesse tempo de pandemia o pessoal, não, eu fico na minha aqui e tal. Não. Você é chamado para cuidar de vidas em todo o tempo. De uma maneira ou de outra. Amém? Só que olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem prestaram atenção, nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Deixa eu só trazer aqui um ponto. Interessante é que tempos e tempos se passaram. É só contextualizar, não atualizar, só contextualizar. Que o que aconteceu com Noé? Noé está dizendo assim, vai dar uma chuva, gente. Olha, e construiu a arca, porque segundo a palavra, foi Deus que disse para ele, construa a arca, porque vai vir um dilúvio. Mas no lugar onde não havia essa chuva,
até a chuva de hoje não existia naquela época de Noé. Então eu olhava para ele e falei, esse cara é maluco, meu. Está construindo um barco desse tamanho para quê? Como que vai trazer? Que tem chuva que vai inundar o planeta para poder levantar essa arca. Aí o cara está piradinho. A mesma coisa as pessoas dizem dos cristãos, que estão falando que Jesus vai voltar, aí a avó morreu, tataravó morreu, eu falei assim, Jesus vai voltar. Minha avó já falou isso e já deixei até de lado. Presta atenção. De uma hora, em uma hora, que ninguém vai imaginar, ele aparece. Já falou, apóstolo, já entendi. Só que é interessante que Jesus está falando que as pessoas, assim como no dia de Noé, vão estar vivendo a sua vida normalmente, preocupado com o seu dia a dia, nem aí com a hora do Brasil, nem aí com a volta de Jesus, nem aí com santidade, nem aí com posicionamento, nem aí com os valores. Está o quê? Dormindo. Eu tenho outras coisas para fazer ao invés de estar numa igreja. Eu tenho outras coisas para fazer ao invés de estar servindo a Deus. Quem está entendendo, diga misericórdia. E Jesus disse que, assim como aconteceu nos dias de Noé, do nada, ele vem. Olha só. 2 homens estarão na lavoura. Um será arrebatado, mas o outro deixado. Então não adianta aquele negócio falar assim, bom, ainda bem que eu trabalho do lado de um crente. Ele vai ser levado e tu fica. Diga para a pessoa do seu lado assim, cuida da tua salvação. Ela é individual. Ah lá, mas no meu trabalho é diferente. Só trabalho com crente. Só trabalho com pessoa aliançada com Deus. Eles vão, você fica. Nossa, ainda bem que eu escolhi bem para casar. Eu casei com o marido de Deus. Já começa pelo seguinte, se ele é de Deus, você nunca vai ser dono dele. Entenda isso. Ah, eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus. Saiba que antes de ser seu, ele é de alguém. E quem é esse alguém? Deus. Você é primeiro lugar ou segundo lugar? E, irmão, se você é mulher, se você é homem, que é uma mulher, que você seja primeiro lugar para ela e vice-versa, primeiro lugar para ele, não escolha gente cristã. Por quê? Porque ele já tem um dono. Deus é o dono dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas eu vou escolher. Eu vou escolher até as amigas que a gente faz o bolo junto. Não vai adiantar. 2 mulheres, versículo 41, estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada, a outra fica para trás. Por isso vigiai. Porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que vocês menos esperam. Já pensou? Agora? Chegou. A gente vivendo, pensando em tudo na vida e não pensou na nossa vida com Deus. Aonde você vai passar a eternidade? O que está em jogo aqui não é o seu casamento, o que está em jogo não é a sua vida financeira, não é o seu tempo cronológico. Um dia a gente vai desgastando e vai embora, irmão. Você vai morrer, você vai caminhar para a morte, sim ou não? Pode fazer o que for, irmão. Pode puxar, pode ir fazer implante, mas você vai chegar a tua hora. E o que você vai ter para apresentar a Deus? Você se preocupa com um monte de coisa na sua vida. Mas será que a gente se preocupa realmente se nós estamos salvos, se nós estamos andando condizente com a palavra de Deus? E quem está pregando para vocês não é alguém perfeito, é alguém que vai olhando para a palavra e fala assim, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Será que nós nos preocupamos com isso? Quantas vezes jejuamos por causa disso, oramos por causa disso? Às vezes, muitas vezes nós resumimos as nossas orações da noite a pedir e agradecer, pedir e agradecer. Mas, analisar a vida
e pedir para ser cheio do Espírito Santo, para que Deus nos use, para que Deus faça a vontade dEle em nossas vidas, querer ser usado como um farol, querer ser cheio do Espírito Santo, querer alcançar almas, querer ser capacitado pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente ora por isso? Quantas vezes a gente busca a Deus mesmo? Não buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas quem Ele é. Quem Ele é. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de ter um relacionamento com uma pessoa que só quer aquilo que a gente pode oferecer para ela, mas ela não ama. Quem ama é independente do que pode ser oferecido, ela ama você. Ela não ama o que você faz. Eu gosto daquela pessoa porque ela faz uma comida maravilhosa. Eu gosto daquela pessoa porque ela cuida de mim, a roupa, não sei o quê. Então quer dizer que ela te compra. Por que você ama a Deus? Por que você ama a Deus? Por que você ora? Por que você fala com Ele? Por que você o busca, se é que o busca? Quais são as suas motivações em servir ao Senhor? Quais são as suas motivações em estar aqui? Porque essas motivações são as mais importantes. O que te motiva a fazer o que você faz. E o que te motiva a deixar de fazer o que você deixou de fazer. São essas coisas. As nossas motivações que vêm de dentro de nós é que Deus olha. Por isso que quando Deus olha uma pessoa fraca que admite sua situação e fala, Senhor, me fortalece, Deus fortalece. Porque Deus sabe do interior da pessoa, sabe do coração dela. Ele não julga a aparência. Ele sabe o que está no seu coração. Assim como Ele sabe também quando a gente diz que faz, por causa dEle, que a gente ama a Ele, mas não é bem assim. Não é bem assim. Como que está a nossa vida? Eu não vou ter como apresentar para Deus o meu trabalho. Eu vou ter que prestar conta da minha responsabilidade. Mas está vendo, Deus? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus fala assim, não tenho parte contigo. Deus não vai, você não vai ter. Você presta atenção nisso. Você vai ter que dar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sim. Mas agora, a sua intimidade, seu relacionamento com Deus, as suas ações, as suas palavras, o seu dia a dia é o que vai ser colocado na balança. Não é quando você limpou a igreja, quando você pregou, quando você tocou, não. É a sua vida, a sua intimidade com Deus. Não se relacione com a religião. Se relacione com Cristo. Se relacione com o dono da obra, não com a obra. A gente fica se matando para apresentar o trabalho para Deus. Apresente o teu coração. Joel diz que nós devemos rasgar o que? As vestes do nosso coração, não algo exterior, dentro de nós. Vigia. Desperta você que dorme. A gente está brincando. A gente precisa estar vigilante. Jesus, ele não é um ladrão. O que a palavra de Deus está dizendo é que assim como acontece de um ladrão aparecer do nada, assim vai ser a vinda de Jesus Cristo. Ele não está dizendo, eu sou ladrão. Não. Porque se você soubesse, a hora que o ladrão fosse entrar na sua casa, não ficava lá armado? Quero ver você entrar aqui. Se você soubesse, quantas vezes você vê as pessoas, por exemplo, no celular no meio da rua, assim, coisa mais fácil é um cara passar e levar o celular embora, não é? Se você soubesse que a pessoa está, vou guardar meu celular aqui, vou mexer aqui não. Vou deixar para mexer num lugar que eu estiver tranquilo ali, Porque você está esperto. Você anda não brincando. Você anda esperto. Agora imagine só, presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Talvez você fale assim, nossa, aposto, isso daí não é viver. Imagine só você andar num lugar que você tem ladrão por todas as partes. Só que você não pode ficar trancado dentro de casa, você tem que viver. O que você faz? Você faz o quê? Vigia. Fique esperto. Então, quando você for chegar na sua casa, primeiro você vai olhar ao seu redor para ver se não tem ninguém na redondeza ali, não é? Alguém desconhecido. Opa, já entrei, rapidinho entrei dentro de casa. Estou andando com um carro, pode vir um ladrão num cruzamento. Pode vir um ladrão no outro carro. Pode vir um ladrão a qualquer momento. Sim ou não? Você não vai ficar vigilante? Vacila não. Assim é cuidar da nossa vida, sabendo que Jesus pode chegar da mesma maneira. Ele, cheguei.
E ainda mais sabendo que existem duas coisas que precisam ficar claras para a gente. Uma delas é que existe a vinda de Cristo universal, aonde tem pessoas que estarão vivas no verão, mortos ressuscitarão para o grande e terrível dia. Ponto. Aí fechado. É uma. Agora, depois que você morre, o que você pode fazer na sua vida para você obter salvação? Nada. Então, quando você morre, você concorda comigo que você morre pré-julgado? Você morre já salvo ou condenado? Sim ou não? Se você não pode mais fazer nada por você, você não vai reencarnar. Você não vai ter outra oportunidade, essa é a sua oportunidade. Essa é a noite da sua oportunidade. Quem sabe eu não estou voltando para casa e Deus me leva. Já parou para pensar nisso? Você pode estar indo embora agora. E Deus fala assim, vem agora. Você está pronto? Ah, posso. Não estou pronto não. Para casar você está pronto. Para comprar o carro está pronto. Para comer a pizza agora está pronto. E você não está pronto para Jesus Cristo? Isso vai definir a sua eternidade. Um carro você compra um hoje e outro você compra outro amanhã. Você troca, vai para frente, vai para trás. Você escolhe muitas coisas na sua vida. E seria bom você e eu nós pararmos para analisar aonde nós queremos passar a eternidade. Sabe qual é a minha maior alegria quando eu vejo uma fila? É saber que ela não é eterna. Porque no outro dia não vai estar ela lá. Você pega uma fila e você fala, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa fila. Meu Pai eterno. Aí no outro dia não tem mais lá a fila. Ou chegou uma determinada horário e acabou. Agora imagine só um lugar onde você deseja morrer e não morre. Você queria morrer. Dor de dente é pouco. Qualquer enfermidade é pouco. Perto do que... Sabe aquele negócio que fala assim, meu, a morte resolve um problema? Quem já parou para pensar nisso? A morte resolve um problema? Pronto. Morri, acabou. Não vou esquentar mais a cabeça com mais nada. Quem esquenta a cabeça é quem fica vivo aqui, não é? Morri, acabou. Pode ser no caixote de alface, está tudo resolvido. Não posso fazer mais nada. Já parou para pensar nisso, gente? Que nós batalhamos nossa vida inteira por coisas, 20, 30, 40, 50 anos por coisas e ficamos sem nada. Corremos, trabalhamos, muitas vezes pessoas passam uma por cima da outra, o ego, seu tal, e isso e aquilo, de repente a gente não tem mais nada. Não tem mais nada. Quantas vezes a gente se valoriza demais, vai, eu sou tal, você não é nada. Você é pó, eu sou pó, nós somos pó. E ao pó voltaremos. Mas existe uma eternidade para se viver. Aonde você vai passar ela? Hoje, o pessoal está tudo quietinho assim. Espero que nas próximas vezes que o pessoal for pregar, vocês estejam mais... vai estar mais vigilante. E eu quero justamente isso. Como nós devemos viver? Deixa eu fechar algo para você. Existe um pensamento assim. A igreja não vai passar pela tribulação. Então, qual é o risco da pessoa falar assim, como não vai passar pela tribulação? Relaxei. Jesus vai tomar a gente antes de passar pela tribulação. É um pensamento. Existe outro pensamento que entende que Jesus pode vir a qualquer momento, mas nós passaremos pela tribulação. Ah, legal. Como que eu devo viver então? A gente resume de uma seguinte maneira, pelo menos eu tenho para mim, tá? Eu tenho que viver minha vida me fortalecendo para que se eu tiver que passar por uma tribulação, eu passe firme. Mas eu tenho que viver também sempre me preparando, porque pode ser amanhã que Jesus me chame. Estou preparado para as duas coisas. Era isso que Paulo ensinava. Eu sei tanto ter como deixar de ter. Tudo posso naquele que me fortalece.
Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Oi, gente, não desanima não. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você pode conquistar? Pode, gente, ou não pode? Você pode deixar de conquistar? Você pode comer muito? Como você pode comer pouco? Você pode passar por tudo, porque Deus é aquele que te fortalece. Essa é a realidade da palavra. Então desperta você que dorme. Quando a gente muitas vezes fala, jovens, se envolvam com a igreja. Casados, solteiros, noivos, enrolados, se posicione, se alinha, se envolva com a obra de Deus. Você vai mudar de lugar, depois Deus vai transformar você. Começa pelo menos mudando de lugar, de ambiente, e Deus vai transformando você, mas não fica brincando. A gente tem a triste história bíblica de Sansão, que brincou e perdeu os olhos. Tarde demais. Embora derrubou através das pilastras ali e fez um grande estrago, mas perdeu os olhos. Satanás quer cegar você, arrancar os seus 2 olhos e te fazer de palhaço, como aconteceu com Sansão. Você vai deixar? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Vocês entenderam porque eu quis fazer tudo antes? Assim mesmo que a gente tem que sair. A gente tem que sair reflexivo. Aí você fala assim, poxa, apóstolo, mas é muito ruim viver uma vida assim. É nada. Um dia você vai poder relaxar. Quando você for glorificado, receber um novo corpo, estiver numa nova terra, tudo ser diferente, até lá, combata o bom combate. Embraça o escudo da fé, a espada da palavra e vamos embora, irmão. Vamos embora. O inimigo quer vos destruir. Jovens, vocês são fortes, mas não brinca que o inimigo quer arrebentar com vocês. Não brinquem. Casados, não brinquem. O inimigo quer arrebentar com a gente. Ele quer arrebentar com a gente. E eu não quero deixar não. Amém? Vamos orar neste momento? Eu não vou nem convidar você a vir aqui à frente. Acho que a palavra já virou uma reflexão muito boa. É só você orar. Feche seus olhos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Você que está aí na sua casa, não estou aqui para julgar você. Quem sou eu? Não tenho esse direito. A única coisa que eu quero é ser pregador da palavra de Deus. Convidar você a renovar a sua aliança, rever os seus conceitos, rever a sua vida. Hoje você pode pedir perdão para Deus, se você quiser. Se arrepender da sua maneira que você tem andado. Porque é uma eternidade que está em jogo, não é 2 dias. Como Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com o peso da glória que vai ser revelado. Mas talvez as coisas desse mundo tenham seduzido a gente. Tudo tem seduzido, os nossos olhos são bombardeados, nossa alma é bombardeada. É pela televisão, é pela internet, é na rua, são nos comerciais. Tudo para bombardear a gente, para tirar o nosso foco do reino. Para fazer você tirar o foco da palavra de Deus, te roubar o seu tempo. É isso que Satanás fez e mostra para nós através da história do que o faraó fez com o povo de Israel. Vocês estão querendo adorar a Deus, vocês estão muito desocupados. Eu vou dar trabalho para vocês, vai trabalhar no final de semana, à noite, de dia, a todo momento, por causa do conforto de vocês. Para com esse negócio de querer ter tempo para adorar a Deus. Substitua. Afinal de contas, você tem que ser feliz. Você tem que conquistar coisas, você tem que ser. Quando você vai ver, você já não é mais nada. Você está descaracterizado. Você já não vai ter mais tempo nem com a sua família, nem com a igreja, nem com você mesmo. Workaholic.
Talvez você não tenha mais nada na sua vida, nem você mesmo, você se perdeu. E hoje Jesus está te chamando para você se encontrar nele. Aquele que perder a vida vai achar a vida em mim, e aquele que procurar achar a vida, perdê-la-á. Então hoje Jesus te chama para achar a vida nele. O inimigo quer te cegar, ele quer roubar você. Mas eu quero pedir ao Senhor que essa palavra entre no teu coração hoje. Reveja: eis que estou à porta e bato. Hoje dá tempo, agora dá tempo. Então é agora. É agora. É agora a hora do seu arrependimento. Se não for por Jesus, estamos todos condenados ao inferno. Hoje, se tem alguém aqui que entendeu essa palavra e não aceitou Jesus e sente desejo de aceitar Jesus, fala assim: eu quero aceitar Jesus. Eu entendi essa palavra. Se tem alguém que quer aceitar, nunca aceitou Jesus, é uma oportunidade agora de confessar. Ah, apóstolo, mas eu já aceitei. Então, meu irmão, é hora de você orar e falar com Deus e renovar a sua aliança. Amém? Apóstolo, você quer que eu vá aí à frente? Eu não quero nada. Só para a gente fechar o culto, se alguém quer renovar, se alguém quer. Ah, mas não é porque tadinho do apóstolo. O apóstolo falou e você não vai. Não adianta, tem pessoas que falam assim: ah, vou renovar a aliança. Vem, aí na outra semana renova a aliança de novo. Renova a aliança todos os cultos, mas nunca muda. Se tem alguém que fala assim: não, apóstolo, mas eu quero orar, preciso de uma oração, eu quero renovar minha aliança com Deus, eu quero receber força, quero receber uma oração. Se tem alguém que quer dessa maneira vir aqui à frente, vem aqui, a gente ora por você, para te fortalecer, para você renovar a sua aliança. Não, apóstolo, eu estou bem aqui, mas já entendi, eu vou renovar minha aliança com Deus aqui. Amém? Na bênção de Deus. Só para deixar claro, fala assim: eu queria tanto que o apóstolo orasse por mim, ele não orou. Eu oro. Ah, eu queria muito era conversar com o apóstolo. Marca, eu venho aqui. A gente senta, a gente conversa. A única coisa que eu não quero é que você caminhe para o inferno e dê risada. Que a coisa mais triste é você falar para uma pessoa: meu, nesse caminho que você está andando, você vai andar num caminho sem Cristo. A pessoa não é correto. Não é correto. É insano, no mínimo. Essa palavra falou no teu coração. Você precisa sentar, conversar, orar. E cuidado, me coloca à disposição. Não sou perfeito, mas eu desfruto da graça. Eu vou te ajudar a desfrutar da graça de Deus. Amém? Ele te ama. E essa palavra é para isso. Então essa primeira mensagem aqui é uma série de ministrações. Mas o tema dessa é vigilância. Estar vigilante. Diga para a pessoa do seu lado: não brinca não, irmão. Pai Santo, Eterno Deus, neste momento, Pai, ministrei a Tua palavra. Ela também, Senhor meu Deus, como um aguilhão, Senhor meu Deus, está sobre mim. E me desperta a cada dia, Senhor meu Deus, mais para o Teu chamado. Me ajuda e ajuda a Tua igreja, Senhor, nesta noite, a sermos vigilantes, Senhor meu Deus. Estarmos de olho nas coisas que estão tão perto de nós, nos rodeiam e querem roubar a nossa atenção. Eu sei que a Tua graça está sobre nós, o Teu amor está sobre nós. Então nesta noite, Senhor meu Deus, eu te peço: restaura a nossa vida, restaura a nossa aliança, Senhor. Tu conheces o coração dos Teus servos, ó Pai. Que essa palavra possa estar, Senhor meu Deus, como um aguilhão no coração de cada um, como aconteceu com Paulo, Senhor. Ele estava tão incomodado com o que os olhos dele viam, até que ele se encontrou contigo, Jesus. Venha ao nosso encontro e marca a nossa vida, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra? Amém. Pense nisso. Como você tem andado? Não brinque. Jesus vai voltar e vai buscar uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada para a festa do Cordeiro. Apóstolo, mas eu vou ficar todo dia assim, vigilante? Vai, porque você vai estar com expectativa
na chegada do noivo. Amém? Estende as suas mãos. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê direção, te perdoe os meus e os seus pecados. Que o Senhor hoje venha fazer resplandecer a luz dele sobre a tua vida. E que a salvação esteja sobre você em nome de Jesus Cristo. Recebe restauração de Deus nesta noite. Eu profetizo toda sorte de bênção. Eu profetizo salvação. Tu e a tua casa sejam salvos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está na sua casa. Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora. Você que dizimou, você que ofertou. Que toda sorte de bênção esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E domingo nós temos nosso culto 10 horas da manhã. Então esteja conosco. Deus abençoe, uma palavra tremenda. Você entendeu o que é servir a Cristo, do que é servir a Deus? Não perca então a palavra desse domingo. Fortíssima. Deus abençoe vocês. Vão todos na paz, em nome de Jesus.